bom? Para os alunos que fizeram inscrição. Então tem um grupo exclusivo, e nesse grupo eu vou postar a gravação das aulas, eu vou postar o material, eu vou postar o cronograma, eu vou postar, né, tudo aquilo que envolve o nosso curso. Mas hoje, papel e caneta na mão aí, para vocês anotarem tudinho. Deixa eu compartilhar a tela e a gente já começa. Como eu falei, né? Surgiu qualquer dúvida, pode ligar o microfone sem problema algum e pode perguntar. Aula ao vivo é para isso, né? Para vocês também interagirem e perguntar sempre que tiver aí com alguma dúvida. Pois não, pode falar. Toda segunda esse horário é ao vivo, porém, né, elas ficarão gravadas e disponíveis vão ficar no grupo exclusivo, né? Então, quem quiser fazer inscrição, vamos supor, tem alguns alunos que estão aqui assistindo essa aula que ainda não fez a inscrição, está indeciso ou não sabia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir essa aula, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? A gente vai interagir legal aqui. E depois, se vocês quiserem continuar com a gente, aí fala comigo no WhatsApp lá, eu envio a inscrição, tá? E você participa com a gente. Então, eu sim, falando que eu vou dar assessoria para os alunos até a data da prova. Ou seja, tem uma dúvida, professor, envia um simulado aí, eu vou enviar um simulado, professor, envia umas questões, eu vou enviar, professor, explica isso aqui, eu vou explicar. Ou seja, uma assessoria até a data da prova. Tá certo? Eu tenho material também para LDB atualizada 2024, eu tenho material para BNCC, ou seja, eu tenho muitos materiais aqui, só que esses materiais são disponibilizados lá nesse grupo exclusivo, tá bom? Então a temida FGV, o pessoal tem muito medo da FGV, e não é de se espantar, né? A FGV é uma das bancas mais difíceis do Brasil, tanto é que ela é contratada para fazer concursos públicos aí para a área jurídica, né? Tribunais de Justiça, os tribunais regionais eleitorais, então, ou seja, é uma banca bem assim, casca grossa, mas existe a forma correta e estratégica da gente desbancar essa banca, tá? Antes disso, para quem ainda não sabe, deixa eu apresentar rapidinho aqui, ó, o nosso curso completo de língua portuguesa para a educação do RN. O que vocês vão ter aqui? Vocês vão ter aula de português toda semana. As aulas serão ao vivo e elas ficarão gravadas. Essas gravações vocês vão poder assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser, tá? Ficará disponível. O material das aulas também ficará disponível em PDF. Então vou disponibilizar PDF para vocês. Vocês vão ter um cronograma de estudo, então eu vou organizar o estudo de vocês. O professor vai organizar só o estudo de língua portuguesa? Não. Eu vou organizar o estudo das disciplinas para vocês, ou seja, o que vocês vão estudar na segunda, o que vocês vão estudar na terça, na quarta, bem organizado para vocês, tá? Além de uma assessoria até a data da prova, como eu falei para vocês, né? Vocês estão lá, de repente, professor, envia para mim umas questões aí de português, aí eu vou enviar. Professor, um simulado, pá, tá? Por exemplo, eu tenho, obviamente, eu pago o que curso, né, se vocês conhecem, que curso, que é uma plataforma de questões. Então, eu retiro todo o simulado de lá, então eu consigo filtrar, trazer questões bem bacaninhas para vocês aí por meio desse que curso. Obviamente, para quem está no curso aí de forma gratuita. Sim, tem um bônus para vocês, ok? Que bônus? Vocês vão ter uma aula de redação, aquela aula top mesmo de redação. Eu vou disponibilizar 2 modelos de redação para vocês utilizarem, tá? Para produzir uma redação, tem 2 modelos, ou seja, é só encaixar o tema ali que dá tudo certo, tá bom? Eu vou disponibilizar também um guia prático de redação, ou seja, você vai ter um guia como é que você vai fazer a tua redação. Então, existe um guia, e esse guia vai ser disponibilizado para vocês. E também uma correção de redação. Você vai fazer uma redação e eu vou corrigir detalhadamente dentro dos critérios avaliativos que a banca trouxe lá. Eu vou corrigir essa redação para vocês. Então, tudo isso aqui vai estar disponível nesse curso, por isso que é um curso completo. Lembrando que nessas aulas de língua portuguesa, a gente vai ver todo o conteúdo programático que está lá no edital, tá? Então, para quem quiser, professor, quanto é, professor? Essa aula aqui, não, essa aula aqui, ela é 0,800. O que é 0,800? Ela é de graça. Então, quem está assistindo não vai pagar nada, não.
Professor, mas eu quero adquirir o curso. Quanto é que fica? Ó, o curso no Pix, ele fica R$ 100. Baratinho demais. Ah, mas e no cartão? Tem no cartão. Você pode pagar em 6 vezes de R$ 23,90, tá? Só 6 vezes de R$ 23,90. Não é nenhuma pizza, né? Por mês. Tá? Ou R$ 100 ou 23. Muito barato. Eu acredito que é muito barato para tudo isso aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Tá certo? Dito isso, vamos para a aula. Tá? Seguinte. O que é isso aqui? Isso aqui é o cronograma. Tá? É o cronograma perdão. É o conteúdo programático lá, que está lá no edital. Professor, é muita coisa para a gente estudar a língua portuguesa. Lembrando, são 20 questões de língua portuguesa. E a gente sabe, os estudos já provam isso, que o português ele é a disciplina que mais reprova os concurseiros em concursos públicos. Então, quem consegue se dar bem aqui, consegue se dar bem no concurso público. Ou seja, tem grande chance aí de conseguir a sua vaga, tá? Professor, é muita coisa? Eu vou falar para você que não, tá? Porque eu vou desmistificar isso aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que realmente a banca cobra de fato. Como é que ela enxerga isso aqui, como é que ela aplica isso aqui dentro das questões. Então, nesta aula eu vou mostrar para vocês isso aí, tá? Vou dar uma lida rapidinho com vocês, ó. Elementos da construção do texto e seu sentido. Eu quero que vocês fiquem atentos. O que a FGV ela gosta? Eu quero que vocês fiquem atentos nisso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Essa palavra aqui, ó, sentido, tá? Que mais? Essa palavra aqui, ó, interpretação. São palavrinhas chaves para a banca FGV. Que mais? Semântica. Gravem essas palavrinhas aqui, ó. Ok? Sentido, que a semântica é o sentido, né? Sentido e emprego dos vocábulos. Campo semântico. Que mais? Tempos e modos, principalmente isso aqui, ó. Tempos e modos dos verbos. Morfologia, reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processo de formação das palavras, mecanismos de flexão dos nomes, sintaxe, frase, oração, período, termos da oração, processos, marca isso aqui, coordenação e subordinação. A banca também gosta. Concordância nominal e verbal, transitividade e regência de nomes e verbos, padrões gerais de colocação pronominal no português, mecanismos de coesão textual, grave isso aqui também, a banca é apaixonada por isso. Ortografia, ela cobra também ortografia, ela vai pegar aquelas palavras que a gente nunca viu na vida e vai jogar lá. Acentuação gráfica, emprego do sinal indicativo de crase, pontuação, aí isso aqui, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui. A banca, ela ama esse tipo de questão. Estilística, figuras de linguagem, reescritura de frases, substituição, deslocamento, paralelismo, variação linguística, norma padrão. Professor, eu não sei de nada disso. Por enquanto você não sabe. Mas já já eu vou mostrar, vou ensinar vocês que tudo isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, certo? É muito fácil isso aqui. Principalmente, paralelismo. É fácil? É fácil. Variação linguística é mais fácil ainda. Substituição, deslocamento. Tá? Figuras de linguagem. Professor, eu tenho que decorar figuras de linguagem? Não precisa decorar. Eu tenho aqui uma maneira fácil de você aprender figuras de linguagem. Tá bom? Então isso aqui é todo o conteúdo programático aí do seu edital, do seu concurso. O que vai cair nas 20 questões de língua portuguesa, tá bom? Grave isso. O que a banca cobra? O que ela avalia bastante? Que eu já falei para vocês. É isso, é o sentido. Ela gosta do sentido, certo? Ela gosta do sentido. Vamos passar aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já leram sobre a respeito, ou já assistiram alguma coisa do método Sicardiano. O que é o método Sicardiano? O método Sicardiano é uma forma de você estudar para você de fato aprender. Não para você decorar, mas para você aprender. Então, ao longo do curso,
eu vou explicar isso aqui para vocês bem detalhadamente. Aquela menina de quem eu falei, que está fazendo a mentoria comigo, ela aplicou isso aqui. E hoje ela reduziu, ela estudava 8 horas por dia, ela reduziu de 8, ela reduziu para 4, 3 horas por dia só. E ela está aprendendo facilmente, tá? Basicamente, o método circadiano, você vai entender, aprender e fixar tudo dentro de um período de 24 horas. Então, antes de você dormir, você tem que entender, aprender e fixar. Professor, o que é entender? Entender, basicamente, você vai obter informação, certo? Informação. Por exemplo, essa aula que a gente está tendo agora aqui, você está entendendo, você está obtendo informação. Perceba que nesse momento você está, né, sentadinha ou sentadinho aí, né, ou deitado, não sei como é que você está, mas você está relaxado, assistindo a uma tela, né, ouvindo aí um professor doido falar, e ele está trazendo para você informação. Então, nesse momento, você é um aluno, a gente chama de aluno, né, passivo, ou seja, você está apenas recebendo a informação. Isto não é suficiente para você aprender, para você conseguir guardar aquele assunto, guardar aquele conteúdo, guardar aquela informação. Então, o primeiro passo é você obter informação. Nesse processo aqui de obter informação, você tem que fazer o quê? Você tem que estar escrevendo. Por isso que eu falei para você, papel e caneta na mão. Escrevendo, anotando tudo que é importante. Quando eu falo escrever, não é fazer risquinho, é escrever mesmo, tá bom? Feito isso, depois, antes de dormir, você vai aprender. Poxa, professor, quando eu estava assistindo a aula eu não aprendi? Não, você obteve informação. Teu cérebro recebeu aquela informação e foi lá para a memória RAM, certo? O que você vai fazer agora? Você vai aprender. Como é que eu aprendo? Você vai para a prática. Como é que eu faço a prática? Por exemplo, se eu vou aprender a andar de bicicleta, primeiro eu vejo a teoria, né? Alguém falando, ó, isso aqui é o pedal, isso aqui é o banco, você senta, faz assim, assim, assim. Quem vai tirar a habilitação? Primeiro tem a teoria. Depois você vai para onde? Para a prática. O que é a prática? Você vai sentar na bicicleta, montar na bicicleta e sair pedalando. Você vai cair algumas vezes, mas você vai aprender. Carro, moto, você vai sentar numa moto, você vai sentar no carro. A prática é o quê? Dirigir, é pilotar. Você vai errar, vai, mas você vai aprender, tá? Então, a prática na língua portuguesa, nossa questão aqui é questões. Questões. Por isso que eu vou, para quem é do curso aqui, eu vou encher vocês de questões. Então, vocês vão praticar questões, respondendo questões, o máximo de questões possíveis, certo? E depois que feito isso, você vai fixar. Como é que eu vou fixar o conteúdo? Fixar o conteúdo nada mais é que dormir, tá? E o ideal não é dormir 3, 4 horas somente. É no mínimo, aí é um desafio para alguns, né? É no mínimo 6 horas, de 6 a 8 horas aí. Tá bom? Você tem que dormir 6 a 8 horas. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, que essa frase aqui não vai ter não. Ó, o professor errado. De 6 a 8 horas. Então, você vai ter que ter esse período de sono. Quando você dormir, aí sim você vai acordar no outro dia e você vai, caramba, eu lembrei. Eu consigo lembrar daquilo que eu aprendi ontem. Eu consigo lembrar daquilo que eu aprendi semana passada. Então, quando você cria isso aqui como uma rotina na sua vida, você vai perceber que fica muito mais fácil. Você consegue de fato aprender. Chega no dia da prova, você não precisa chegar no dia cheio de papelzinho, né? Cheio de apostila lá para ficar lendo 1 ou 30 minutos antes da prova. Não, vai estar tudo já na tua mente. Existe um provérbio chinês que fala assim, olha, se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então é praticar, tá certo? E ao longo aí do curso eu vou ensinando isso aqui para vocês. Isso aqui não se aplica só em português não, para qualquer disciplina. Vai ser a sua específica, vai ser raciocínio lógico, vai ser os fundamentos da educação, vai ser ética e cidadania. Você vai aplicar isso aqui, você vai ver como é que vai ser fácil, tá? Então vamos lá.
Eu vou trazer algumas teorias para vocês, tá? De forma bem simples para você entender. Depois a gente vai com algumas questões, tudo bem? Primeira coisa que está lá no conteúdo programático, se eu voltar aqui, ó, está dizendo o seguinte: elementos de construção do texto e seu sentido. O que será isso? Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender, certo? A construção. O ideal aqui que está falando é a construção de um texto. E a FG vai cobrar isso. Primeira coisa, denotação. Não sei se vocês ainda vão lembrar o que é denotação. A denotação ela é um modo de se escrever alguma coisa. Tá? Denotação ela sempre vai ser um sentido literal. Sentido literal. Sentido real. Gravem isso, literal, real. Professor, como é que eu lembro? Ó, denotação começa com D. D também começa de dicionário. Ó que legal. Certo? Quando você vai buscar uma palavra, você vai lá no dicionário. Tem lá o dicionário, você tem lá o sentido literal da coisa. Então, denotação, dicionário, sentido literal, real. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, o leão é uma fera. Aí eu vou e pergunto, essa linguagem aqui é denotativa ou ela é conotativa? A palavra fera, ela é um sentido denotativo. Por quê? Porque está falando de um animal. Leão realmente, ele é um animal. Feroz, ele é uma fera. Então o sentido aqui é denotativo, literal, real. Outra coisa para a gente lembrar de denotação é só pensar assim, ó. O que eu estou lendo? O que eu estou lendo? Ele pode acontecer na vida real? Eu consigo enxergar isso na vida real? Por exemplo, é real que o leão é uma fera. É real que o leão é um animal feroz. Então, se eu consigo enxergar isso, então isso aqui é denotação. Tem que ser real. Se eu não conseguir enxergar, se isso for imaginário, aí ele deixa de ser denotativo e passa a ser conotativo, ou seja, conotação. Certo? Isso aqui é literal, conotação é figurado. Figurado. Certo? Ou não real. É só pensar assim, não real é imaginário. Imaginário, certo? Se D é de dicionário, C vem de quê? De conto. Faz de conta, né? De conversa. Olha que legal. Então você lembrou de conto, conversa. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente conversa ali sem aquela preocupação de ser algo formal, né? Um conto tem muita coisa imaginária, então lembra de conotação. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, olha que bacana. O leão é uma fera, mas agora eu digo assim, ó. A minha mãe é uma fera. A minha mãe é uma fera. Agora perceba o seguinte: fera está no sentido conotativo, figurado, não real. Imagina só, você chega na sua casa, ou na casa da sua mãe para almoçar, chega lá, sua mãe lá é uma fera, literalmente? Não. Ou seja, sua mãe está brava, né? Provavelmente sua mãe vai estar lá brava, o arroz queimou, o feijão, né, secou demais. Então perceba que o sentido aqui é conotativo. Não dá para eu enxergar isso aqui na vida real. Minha mãe não é um leão, de fato. É uma leoa, melhor dizendo. Então isso é conotação. E o que é uma polissemia? Ó, polis, né? Polis. Isso aqui significa muitos, né? Mais, muitos. Semia significa sentido. Ou seja, muitos sentidos. Então é uma palavra que tem muitos sentidos. Né? Muitos sentidos. Vou colocar aqui, ó. Muitos sentidos. Opa, deu um delayzinho aqui, não tem problema não. Muitos sentidos. Então, imagina aí a palavra manga. A palavra manga.
você tem a manga da camisa, você tem a manga fruta, você tem a manga do verbo mangar. É uma palavra polissêmica, então ela tem muitos sentidos dentro de contextos variados. Isso é uma polissemia. Caiu uma vez no Enem essa palavra aqui, ó. Rede social. Rede social. Aí lá tava o desenho de uma rede, né, que a gente conhece, uma rede mesmo. Uma rede lá. E tinha uma família dentro daquela rede, né? O pessoalzinho lá. Vocês veem como é que eu sou bom de desenho, né? Profissionalismo aí. E era uma rede. Aí o pai da família estava dizendo assim: aqui em casa, rede social é outra coisa. Ou seja, perceba que a palavra rede social ela possui vários sentidos. No caso aqui, ela foi uma palavra polissêmica porque o sentido aqui é uma rede, né? Essa rede que a gente conhece, social porque tem muitas pessoas dentro. Rede social. Então, polissemia é quando eu tenho uma palavra com muitos sentidos. Você pega a palavra nota, né? Você tem a nota dinheiro, você tem a nota de escola, você tem a nota quando você vai dar valor a alguém, você tem a nota promissória, você tem a nota de falecimento. Então, ou seja, a palavra nota é uma palavra polissêmica, ou seja, muitos sentidos. Aí como é que a FGV vai cobrar isso? Ela vai ter uma palavrinha lá e você vai ter que entender o sentido daquela palavra dentro do contexto, tá? FGV, você vai conseguir responder corretamente algumas questões lendo calmamente, lendo com cuidado. FGV você tem que ler com muito cuidado, tá? Continuando aqui, literário e não literário. O que é uma linguagem literária? Pensa assim comigo, linguagem literária ou literário, né? É uma linguagem fantasiosa. Fantasiosa. Literário. Lembra de literário, você vai lembrar de literatura. Tá? Então, a linguagem fantasiosa, a linguagem informal. Por exemplo, o conotativo entra no literário. Então, você tem ali conto, fábula, você tem uma novela, ok? São textos literários. O não literário é o oposto disso. O não literário ele é o real, certo? É o formal, a linguagem formal, a linguagem real. Perceba que ela parece muito aqui com denotativo e conotativo. Então, não literário é aquela linguagem mais chata de se ler. Sabe aquela linguagem chata de ler? Então, você tem aí uma notícia, você tem uma reportagem, você tem um artigo, certo? Pode ser um artigo de opinião, um artigo científico. É uma linguagem mais formal. Essa é a diferença do literário para o não literário. Tá vendo como é que é fácil? Não é algo difícil? Não vai aparecer essa palavra literário na questão. Você tem que entender o que é literário e não literário para na hora de responder você saber se o texto ele é um texto literário ou não, para a partir daí a encontrar a alternativa correta. Tá? A gente vai ver já já em algumas questões aí. Tá? O que tem no edital também lá no conteúdo programático? Narrativo, descritivo e argumentativo. Então, isso aqui são os tipos de texto. A FGV trabalha com esses três. Algumas bancas vão acrescentar aqui o expositivo e o injuntivo, tá? Mas a banca FGV lá no edital está narrativo, descritivo e argumentativo. Como é que a gente diferencia? Primeira coisa para a gente diferenciar os três é a partir do verbo. Ok? Por exemplo, no narrativo, o verbo vai estar no pretérito perfeito. Professor, como é que eu diferencio? Como é que eu sei quando está no pretérito perfeito? Eu vou explicar já já para você, tem um macete bacana. Já o descritivo, pretérito imperfeito. E o argumentativo? No presente.
certo? O pretérito imperfeito presente, todos no indicativo. Tá, mas como é que eu vou diferenciar o pretérito perfeito do pretérito imperfeito? Você vai usar isso aqui, ó. O pretérito perfeito, ele vai casar, ele vai se encaixar com esse advérbio aqui, ó. Ontem. Já já eu dou um exemplo para vocês, fica bem bacana aí. E o imperfeito, antigamente. Certo? Para diferenciar. O imperfeito também, ele vai ter essas terminações aqui, ó. Tava e ia. Tá? Quer exemplos? Vamos lá. Eu vou pegar o verbo estudar, tá? Vamos colocar aqui, ó. O verbo estudar. Beleza. Eu coloco assim, ó. João estudou muito. Aqui eu vou colocar João estudava muito, tá? Muito aqui, muito aqui. Olha que bacana. Perceba que, se eu olhando nessa de cima, esse estudou, eu sei que ele é pretérito perfeito. Eu posso pegar esse ontem e encaixar, ó. Ontem João estudou. Antigamente João estudava. Ontem João falou. Antigamente João falava. Ontem João sorriu. Antigamente João sorria. Então perceba que esse ontem, antigamente, eles conseguem nos ajudar a identificar a diferença, né? Identificar o pretérito perfeito e identificar o pretérito imperfeito. Então use isso aqui na hora da prova lá que casa direitinho, tá? Professor, mas eu vou esquecer. Não, não vai esquecer, porque esse material vai ficar disponível, o vídeo vai ficar gravado e não hoje mais, né? Vocês vão começar aquele processo, aquele método circadiano depois, vocês vão fazer aquele processo, você não vai esquecer mais. Então, ontem para pretérito perfeito, antigamente para pretérito imperfeito. E o presente a gente já sabe, né, que é o presente mesmo, não tem muito o que falar. Tá? O narrativo, ele tem algumas palavrinhas, digamos assim, né, que nos ajuda a identificar. O narrativo, vamos colocar aqui, ó. Ele é temporal. Narrativo, ele tem personagem. É Keila que tá falando? Isso. Não tá aparecendo o que, Keila? O que você está escrevendo? Não, para os demais tá aparecendo. Você me dê um feedback aí, por favor. Oi? Tá aparecendo direitinho? Agora você, agora sim. Talvez, não sei se é a internet, Keila, um delayzinho, alguma coisa, Pode ser. né? Mas não se preocupe, né? Como vai ficar gravado depois e o material vai ficar disponível também, tá? Esse material, pronto, esse material dessa aula vai ficar em PDF disponível aí, tá? Então, ó, narrativo temporal, aparecer os personagens, ou seja, os elementos, né? Ao decorrer do curso eu vou apresentar os elementos para vocês. Eu só vou apresentar aquilo que realmente importa para a gente conseguir acertar as questões, tá bom? O descritivo, pensa assim comigo, ele é algo fixo. Você vai lembrar de uma imagem. Ele usa também bastante adjetivos. Tá dando um delayzinho aqui, mas está dando certo. Ok? Já o argumentativo, ele vai ter muito advérbio. Que tipo de advérbio? Aqueles advérbios terminados em mente. Tá? Normalmente, infelizmente, felizmente, naturalmente. O argumentativo também vai ter expressões, eu vou colocar aqui para frente, expressões do tipo assim, ó. Acho que é feio, deixa eu melhorar esse aqui, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Do tipo assim, ó. Agora ficou bonitinho, meu é. É necessário, certo? É preciso. Então, essa construção é necessária, é preciso, é importante, é notório. Esse tipo de construção, ele é típico de texto argumentativo. Então, a gente consegue diferenciar muito bem, tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Compreensão e interpretação. A FGV também ela ama isso. Compreensão e interpretação. Como é que a gente diferencia? É a mesma coisa? Não é? Eu já posso dizer para vocês que compreensão é totalmente diferente de interpretação. Eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Ó. João, eu sempre uso essa frase, andava cabisbaixo. Tá? Qual é a diferença então de compreensão para a interpretação? Pensa assim comigo. Compreensão ele estará somente só no texto. Interpretação, ele vai além do texto. Na compreensão, pensa assim, que na compreensão você não sabe de absolutamente nada. Então, o que existe para você é somente aquilo que está no texto. Só. Na interpretação, além daquilo que está no texto, você tem o seu conhecimento de mundo. Então, pode dizer que na interpretação nós vamos ter inferências. Professor, o que é inferência? Pensa assim, ó. Eu acho. O famoso achismo. Então, interpretação, vamos colocar aqui, ó, para ficar, né, bem simples para a gente. É o famoso achismo. Tá certo? Compreensão não. Compreensão é só o que está no texto. Sabe aquelas pessoas literais que ela só interpreta tudo literalmente? Então, essa é a compreensão. Por exemplo, teve um cara contando uma história bem rapidinho que vocês vão entender. Ele chegou assim, a mãe dele pediu para ele assim: meu filho, vá à padaria e traga 10 pães. Se tiver ovo, traz 6. Beleza. Aí ele foi à padaria e falou assim: moço, tem ovo? Aí o moço falou: tem. Então me vê 6 pães. Ou seja, ele entendeu literalmente o que a mãe dele falou. Ou seja, ele somente compreendeu. Ele não inferiu, ele não achou: acho que ela falou 10 pães, se tiver ovo é para trazer 6 ovos. Não, ele falou assim: olha, se tiver ovo, eu vou trazer 6 pães somente. Foi isso que ele entendeu. Então, se eu pego essa palavra aqui, ó, essa frase, João andava cabisbaixo, se eu for levar em consideração somente a compreensão, né, a compreensão, eu não posso afirmar que João estava triste. Por quê? Porque o texto não diz que ele estava triste. O texto só diz que ele estava cabisbaixo. Então, cabisbaixo é a mesma coisa que cabeça baixa, não é isso? Cabeça baixa, olhando para baixo. Isso é compreensão. Cabisbaixo é isso, cabeça baixa, olhando para baixo, cabeça inclinada. Agora, porque está no texto. Agora, se for na interpretação, ou seja, João estava andando cabisbaixo. Eu acho, cabisbaixo porque ele estava o quê? Triste. É uma inferência minha. O texto diz? Não. Mas eu posso achar, sim, que ele estava triste. Porque normalmente, quando a gente vê alguém andando de cabeça baixa, provavelmente ela não ganhou na loteria, né? Ela está triste por algum motivo. Perdeu dinheiro, né? Muita conta, alguma coisa aí. Brigou com o namorado, brigou com a namorada. Tá triste, porque tá cabisbaixo. Então isso é interpretação. Compreensão, somente o que está no texto. E eu posso dizer para vocês que quando se referir à compreensão, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Sinônimos. Sinônimos. Tá? São palavras sinônimas. Então, cabisbaixo, né, pode ser sinônimo de cabeça baixa, olhando para baixo. Então, isso é compreensão. O que eu achar sobre o texto, aí sim é interpretação. Tá bom? Então, até o momento, vamos rapidinho aqui, ó. Nós vimos denotação, conotação, polissemia, dentro desses elementos de construção do texto e seu sentido. Literário, não literário, nós vimos também. Narrativo, descritivo, argumentativo, compreensão e interpretação. Maravilha. Agora a gente vai para algumas questões aí, tá bom? Eu selecionei algumas questões todas
da FGV, o ano aí de 2021. Então selecionei questões do ano de 2021, ok? Bem próximo aqui. Essa questão é uma questão que leva em consideração o conteúdo programático de interpretação e organização interna, tá lá no conteúdo. Interpretação, então você tem que interpretar, e uma organização interna. Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Lembra que eu falei que, sim, se tratando de FGV, a gente tem que ler com muita cautela. Diz o seguinte: ópera, vou colocar aspas aqui, ó. Ópera é quando um sujeito recebe uma facada nas costas e, em vez de sangrar, canta. Vou fechar aspas aqui. Essa definição não segue um modelo oficial de dar significado do termo a ser definido. Por exemplo, qual o termo aqui a ser definido? O termo ópera, né? Vou marcar aqui, vou marcar o texto. Então, ópera é o termo a ser definido. Como é que eu sei que ópera é o termo a ser definido? Porque fala assim, ó, ópera é. Então eu sei que vai definir. Ela é o quê? Então ele não traz o significado, né? Mas cita um exemplo de situação das óperas. Então, ao invés de dar o significado, o que é ópera? Ele tenta explicar o que é ópera por meio de um exemplo. Que exemplo é esse? Ópera é quando o sujeito recebe uma facada nas costas e, em vez de sangrar, canta. Beleza. Assinale a opção que apresenta a definição que segue o mesmo, que segue o modelo acima. Então, das alternativas, eu quero uma alternativa que fale que os significados, ou seja, a explicação seja um exemplo, tá? Exemplo. Vamos lá. A arte é a mais bela das mentiras. A arte é a magia livre de mentira de ser verdade. A pintura é poesia silenciosa. A arte é o amarelo de Van Gogh. A arte é a busca do inútil. Uma coisa que nos ajuda também é você perceber um certo padrão nas alternativas. Aquela alternativa que destoar desse padrão, ou seja, que não seguir o padrão, muito provavelmente vai ser a nossa alternativa. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês olharem para essas alternativas. Não precisa responder aqui, não precisa abrir o microfone para responder. Responda para vocês mesmas ou mesmos, e depois eu venho com a resposta. Vou dar aí 30 segundinhos para vocês tentarem responder essa questão. Não é difícil. Eu acredito que boa parte de vocês vão acertar. Vou beber uma água aqui enquanto isso. Vou dar mais alguns segundinhos. Respondam para vocês. Marca aí no caderninho de vocês qual é a alternativa. Vamos ver se vocês já estão bem em FGV ou não, né? Pronto, vamos lá? Ó, aqui está pedindo um exemplo. Tudo bem? Um exemplo. O que seria um exemplo? Imagina só, eu falo assim para vocês. Quer ver? Deixa eu pensar aqui. Eu falo assim. O que é leitura, né? Eu escrevo assim. Leitura é. Só que eu quero dar um exemplo de leitura. Então, leitura é. Aí eu vou citar o que eu posso citar aqui. Perceba que para eu exemplificar a leitura, eu vou criar uma analogia, certo? Uma analogia. Ou eu posso também citar alguém da literatura, né? Porque eu não estou lendo. Então eu posso fazer uma analogia ou citar alguém da literatura. Vamos na alternativa A? A alternativa A diz o seguinte: a arte é a mais bela das mentiras. Perceba que aqui ele faz uma definição. É a mais bela das mentiras. Não é um exemplo. Entenda que o exemplo ele traz uma ideia
fora, uma ideia concreta, tá? O exemplo, vou colocar aqui, ó. O exemplo, ele traz uma ideia concreta. Fora do texto. Então, a arte é a mais bela das mentiras? Não é algo concreto, não é o que está fora do texto. Quem está mentindo, né? Quem é que está mentindo? Não sei. Então, aqui não é um exemplo. Vamos para B? A arte é a magia livre da mentira de ser verdade. Novamente, aqui está muito o quê? Está muito abstrato. Não é abstrato aqui? Não é concreto, é muito abstrato, é muito solto assim. A arte é a magia livre da mentira de ser verdade. Não estou exemplificando aqui. Vamos para C? A pintura é poesia silenciosa. Percebam, novamente, o padrão abstrato. Abstrato aqui, abstrato aqui, abstrato aqui. Não, o padrão é o mesmo. A pintura é poesia silenciosa. Dê uma olhadinha na D. A arte é o amarelo de quem? De Van Gogh. Perceba que o amarelo de Van Gogh já é algo que concreto, não é? A arte é o amarelo de Van Gogh, ou seja, eu estou mostrando por meio de um quadro de Van Gogh, né, possivelmente por meio de um quadro, o que é arte. Então eu estou usando algo de fora. Imagine que você está né, numa exposição de arte aí, você vê um quadro de Van Gogh, assim, um quadro belíssimo, né? E você pega aquele quadro na mão e chega para alguém e fala assim, ó, isso aqui é arte. Então perceba que você está definindo arte por meio de quê? De algo que está fora, por meio de um exemplo. Então, a alternativa D. Quem acertou está de parabéns. A letra E, a arte é a busca do inútil. Busca do inútil também é algo abstrato. Quem é o inútil? Eu não consigo pegar isso aqui fora, consigo? Não. Mas Van Gogh eu consigo. Eu lembro do quadro dele. Tá? Então, olha só. Interpretação e organização interna. Eu tenho que interpretar, eu tenho que fazer as minhas inferências. Tá? Interpretação. Eu tenho que fazer o quê? As minhas inferências. Nesse caso aqui, a gente fez o quê? A gente pegou a palavra arte. Deixa eu pegar outra cor aqui. A gente pegou a palavra arte e associou a palavra arte com o quadro. Vamos desenhar o quadro aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um quadro, certo? Professor, mas quadro. Por que é quadro, mas lá tá falando amarelo de Van Gogh? Ora, o amarelo vai estar onde? No quadro, não é? Não é assim? Van Gogh não é pintor, né? Então vai estar no quadro. Então percebe que é algo que está fora. Eu consegui fazer essa interpretação. E é isso que vocês têm que conseguir fazer nas provas, tá? Vamos dar uma olhadinha numa outra aqui. Aqui vai trabalhar sintaxe, coordenação e subordinação. Professor, eu não sei o que é coordenação, não sei o que é subordinação. É algo difícil para mim. Mas vamos com calma, que eu vou mostrar o jeito fácil de você conseguir isso aqui, tá? Diz o seguinte, deixa eu pegar outra cor aqui. Em todas as frases abaixo, temos destacada uma oração adjetiva. Como é que eu consigo identificar uma oração adjetiva? Uma oração adjetiva. Primeiro eu preciso entender que a oração adjetiva ela está dentro da oração subordinada. Aí vocês vão aprender esse mnemônico aqui, ó. Prozac. O que é Prozac? Prozac é um mnemônico para isso aqui, ó. Pronome relativo. Esse pronome relativo ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E esse que, professor? Esse que
é um macete que você vai usar para identificar o pronome relativo, que é o macete do qual. Então você vai substituir o pronome relativo por qual. Normalmente aqui o pronome relativo é o que. Então se substitui pelo qual. Substituiu, deu certo, você já sabe que é uma oração adjetiva, tá bom? Oração adjetiva. Esta oração adjetiva possui duas classificações. Fácil, fácil. Pensa assim comigo, ó. Eu tenho a explicativa e a restritiva. Muda o sentido, tá? Explicativa e restritiva. Como é que eu identifico uma e outra? Olha que facilidade. Para ser explicativa, você vai ter que ter uma vírgula, né? Normalmente essa vírgula vai estar antes do que. Vai ser isso aqui, essa construção. A restritiva não tem vírgula. Então, antes do que, não tem nada, não tem vírgula. Então, restritiva não tem vírgula, explicativa tem vírgula. Se a gente olhar para as alternativas, perceba que aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Assinale a opção que apresenta a proposta adequada de substituição dessas orações. Então, estão destacadas são orações adjetivas. Aí você tem aqui uma barra aqui. E depois você tem uma palavra, um adjetivo que tem que substituir corretamente a oração adjetiva. Perceba que todas são adjetivas. Como é que eu consigo saber? Ó, não há caso no governo das coisas humanas. E a fortuna é apenas uma palavra a qual não tem sentido nenhum. Tem vírgula antes de que? Não. Então isso aqui é adjetiva restritiva. A qual. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui é a mesma coisa. Ó. Letra B. Mas logo que acordo, gosto de desprezar os que, ou seja, aqueles os quais dormem. Então perceba que todas eu consigo encaixar o qual. Ó. O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele o qual não o lança. Hoje são aqueles os quais a enfrentam. Indica o tempo o qual estamos tendo. Então todas eu consigo substituir por qual. Eu sei que todas são pronome relativo. Obviamente, né, o enunciado já diz, mas só para a gente aprender mais uma coisa aí. Tá? O que eu quero, ou seja, o que a questão quer, melhor dizendo? Ela quer que o adjetivo substitua corretamente a oração adjetiva. Então aqui você tem insensível, dorminhocos, preciso, preguiçosos e ociosos. Tá? Aqui também lembra um pouquinho de você conseguir entender o texto. Então vamos lá. Vamos ler. Não há caso no governo das coisas humanas. E a fortuna é apenas uma palavra que não tem sentido nenhum. Ó, não tem sentido. É a mesma coisa que insensível? Não, claro que não, né? Não tem sentido é sem sentido. Então, ou seja, não tem sentido seria sem sentido. Okay? Ilógico, mas não insensível. Insensível é uma coisa, sem sentido é outra. Entenderam como é que responde? Deixa eu dar 15 segundinhos para vocês tentarem responder isso aí. Vamos lá. Respondam no caderninho de vocês aí. Olha como é que a FGV trabalha. Ela trabalha, como eu falei, né? Ela pega muito o sentido, a semântica da coisa. Você tem que ler com calma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A letra B. Não sei se as outras pessoas são como eu, mas logo que acordo, gosto de desprezar os que dormem. Os que dormem são dorminhocos? Opa, vamos deixar esse stand-by? Quem dorme, os que dormem são dorminhocos, né? Desprezar os que dormem. Vamos deixar aqui em stand-by, vamos ver as outras. Lembrando que uma das estratégias para a gente encontrar a alternativa correta é eliminando as outras. Então vamos lá. Letra C. O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que não alcança. Ó, que não alcança
é a mesma coisa que preciso? Claro que não. Ó. Primeiro, preciso é algo positivo. Não o alcança é algo negativo. Então já tem um erro aqui, né? Não o alcança é inalcançável, não preciso. Ah, tá errado. Vamos ver a outra. A letra D. Outrora, os analfabetos eram os que não iam à escola. Hoje, são os que a frequentam. Frequenta é a mesma coisa que preguiçosos? Claro que não. Né? Os que a frequentam, está pedindo a oração adjetiva. Tá? É isso aqui, ó, somente isso aqui. Você tem que ler isso aqui só. Que a frequentam. Então, frequentam são pessoas frequentes. Né? A pessoa é frequente na aula, mas não preguiçoso. Não tem nada a ver. Letra E. O barômetro é um instrumento engenhoso que indica o tempo. Vamos olhar aqui, ó. Eu só vou olhar para cá. Que estamos tendo. Que estamos tendo, né? Ou seja, o tempo que estamos tendo tem a ver com o ocioso. O que é ocioso? Ocioso é tempo livre, certo? Mas o barômetro é um instrumento engenhoso que indica o tempo que estamos tendo? Não, nada a ver. Ocioso, tempo livre. Percebe que o texto não fala de tempo livre. Só fala de tempo, mas não tempo livre. Ocioso é tempo livre, né? Por isso que vem de ociosidade, o ócio, né? Ou seja, gabarito B. Perceba como é que eu fui respondendo? Embora eu tenha achado a alternativa, eu fui eliminando as demais. Então você deixa ali em stand-by e vai eliminar. Você tem que eliminar todas, tá? Até sobrar a correta. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Questão 3. Vai trabalhar aqui dentro do conteúdo programático o literário e o não literário. Maravilha! Diz o seguinte: todas as frases abaixo estão ligadas ao mundo do futebol, certo? Então todos estão falando sobre o mundo de futebol e nela se destaca a expressão popular. O que é a expressão popular? A expressão popular é literário. Literário, certo? Lembra do literário, que é o não real, perdão, não real, que é aquele imaginário, né? São expressões populares, é o literário. Assinale a opção em que a mudança proposta de substituição de uma dessas expressões por linguagem formal. Agora eu quero mudar a linguagem informal para a linguagem formal. Ou seja, eu vou sair do literário e vou para o não literário. Vou sair do conotativo e vou para o denotativo. Show de bola. Não é difícil. Vamos lá, vou dar 30 segundos para vocês responderem essa. Eu tenho certeza que essa aqui vocês vão responder corretamente. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Pessoal que for participar do curso, eu também vou mandar os materiais antecipadamente para vocês responderem, tentar responder. E na aula, então, a gente vai respondendo junto, tirando as dúvidas, tá certo? Tudo aí para vocês. Vamos lá, então? Tentaram já responder? Então eu quero passar do literário para o não literário, do conotativo para o denotativo. A alternativa A diz o seguinte: o Mundial de Futebol é competição. E competição é guilhotina. Quem perder, dança. Dança aqui está no sentido figurado, sentido conotativo, literário. Não é que, o camarada vai dançar, né? Quem perder vai ficar dançando ali uma dancinha de TikTok? Não. O que significa dançar aí? Aqui está dizendo que dançar é a mesma coisa que eliminado. Opa, parece que tá certo, né? Vamos deixar stand-by. Vamos ver se a gente consegue eliminar as outras. Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico de cabeça quente e tenho reações inesperadas.
Será que essa cabeça quente, que a gente sabe que não é denotativa, ninguém vai ficar com a cabeça quente ali, né? Tá febril, será? Não. Será que cabeça quente é a mesma coisa que preocupado? A gente sabe que cabeça quente aqui é o quê? Uma raiva, né? O cara tá com a cabeça quente, o cara tá com raiva, não é preocupado. Opa, já eliminei a B, então já não é. Vamos para C. Para ser técnico num país de 150 milhões de técnicos, só mesmo tendo um saco de ouro. Saco de ouro quer dizer bom humor? Claro que não, a gente sabe, né? Quando fala, você tem que ter um saco de ouro, você tem que aguentar, você tem que ter paciência, né? Ó, para ser técnico no país de 150 milhões de técnicos, só tendo mesmo, ou seja, tendo muita paciência, né? Tendo muita paciência. Bom humor? Não, tá errado. D. O futebol brasileiro virou a casa da mãe Joana. Essa expressão todo mundo conhece, né? Não é só no mundo do futebol. Casa da mãe Joana é um espaço de corrupção? Não, nada a ver espaço de corrupção. De corrupção. Isso aqui eu vou até passar porque acho que todo mundo já conhece a expressão, né? Ei, minha casa não é casa de mãe Joana, não, né? Tipo assim, todo mundo entra a hora que quiser, faz o que quiser, mas não tem nada a ver com corrupção. E a letra E. Os jornalistas de esporte só têm 50 perguntas que fazem em quaisquer circunstâncias. O diabo, o diabo é que, se você der a oportunidade, eles fazem todas elas. Será que o diabo significa interessante? Não, né? A gente sabe que não. O diabo não tem nada a ver com interessante. Fala assim, o ruim, né? O pior, quando fala diabo, a gente sabe que é algo ruim, né? Ou seja, o pior é que se você der a oportunidade, ou seja, se você der trela, eles vão fazer todas essas. Então, o diabo não tem nada a ver com interessante. Vocês estão vendo como é que a FGV cobra? Estão vendo que não é tão difícil, não é aquele bicho de sete cabeças? Ou seja, encontrei a alternativa, eliminei todas, pronto, fico com a alternativa A. Não é difícil, basta ler com cuidado e entender o que é literário, não literário, denotativo, não denotativo, que a gente consegue chegar na resposta correta. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima questão. Eu estou mostrando para vocês, facilitando para vocês o entendimento, tá? Eu quero que vocês respondam, gabaritem as 20 questões de língua portuguesa, né? Questão 4. Aqui vai trabalhar dois conceitos do conteúdo programático: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, sentido e emprego dos vocábulos e dos campos semânticos. Vocábulos, professor, o que é vocábulo? Às vezes o português gosta de colocar as palavrinhas difíceis, né? Mas vocábulo é a mesma coisa que palavra. Mesma coisa que palavra, tá? Classes gramaticais são as classes que nós aprendemos desde lá, acho que do quinto ano, né? Ou seja, o substantivo, o artigo, o adjetivo, o advérbio, ou seja, são as 10 classes gramaticais. Depois eu coloco aqui pra gente. Né? Diz o seguinte, a 4. Nas opções a seguir, aparecem adjetivos. Então, vamos supor que isso aqui seja a sua prova lá no dia, você já risca adjetivos aí. Em sequência, então tem adjetivos em sequência. O que eu vou olhar nas alternativas? Esses adjetivos em sequência. Se o comando está pedindo isso, assinale a frase em que essa sequência mostra uma intensificação do sentido dos adjetivos. Então eu vou olhar para as alternativas, eu vou caçar nas alternativas onde tem essa sequência de adjetivos. O que é um adjetivo? Ele vai caracterizar um substantivo. E eu vou ver se essa sequência ela está trazendo uma ideia de intensificação, certo? Vamos só lembrar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Adjetivo é a classe morfológica. Adjetivo é a classe morfológica que caracteriza. Vou colocar assim, ó. Caracteriza. Fica fácil. Caracteriza quem? Caracteriza o substantivo. Ok? Vamos lá. Vamos para as alternativas. Vou dar mais uns segundinhos para vocês tentarem responder essa aí. Vocês vão, imagine que isso aqui seja a prova, né? Então se você tivesse lá, você ia riscar, sublinhar os adjetivos, depois ia ver se esses adjetivos estão aí trazendo a ideia de intensificação ou não, tá bom?
Tentei responder. Pronto. Vamos tentar aqui. A alternativa A diz o seguinte: a mera preocupação gramatical só produz escritores. Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Produz escritores extanguidos, ou estanguidos, né? Acho que é estanguidos, enfesados, pesadões e desluzidos. Perceba que esses adjetivos estão fazendo referência a quem? A escritores. Né? Agora, será que eles estão trazendo a ideia de intensificação? Está intensificando esse substantivo? Para intensificar, eles têm que trazer o mesmo sentido, tá? Pensa comigo, para intensificar tem que ter o mesmo sentido. Né? Extanguidos, eu agora não sei o que é, mas enfesados. Não é a mesma coisa que pesadões. Então, percebe que tem uma ideia de intensificar aqui. Tá? Vamos ler a B. Autores são como gatos, porque são quietos, amáveis e sábias criaturas. E os gatos se parecem com os autores pelas mesmas razões. Então, quietos, amáveis, perceba que quietos e amáveis não têm o mesmo significado. Né? Ele está quietinho, sendo amável, isso não está intensificando nada. Letra C. O avião é ainda um meio mais seguro, rápido, sofisticado e caro para se chegar atrasado a qualquer lugar. Chegar atrasado. Essa foi boa. Aqui fala, ó, seguro e rápido. Não é o mesmo significado. Uma coisa é algo ser seguro, outra coisa é algo ser rápido. Não tem uma intensificação. Como eu falei, para ser intensificação tem que ser uma sequência, tem que ter o mesmo significado. Letra D. Quantas bonitas, belas, lindas árvores deram sua vida para que o escândalo do dia pudesse chegar sem atraso a 1 milhão de leitores. Então fala, ó, bonita, belas e lindas. Perceba que bonitas é o mesmo significado que belas, que é o mesmo significado de lindas. E vocês vão de concordar comigo que há uma ideia de intensificação. Bonita, bela, linda. Imagina só se chega para uma moça ou para um rapaz, né? Fala assim, olha, você é muito bonita. Não, não, você é bela. Não, você é linda. Estou intensificando os adjetivos. Ou para o rapaz, olha, você é muito bonito. Não, você é bela. Não, não, você é muito lindo. Então, bonita, bela, embora sejam sinônimos, né? Tem o mesmo significado, mas traz a ideia de intensificação. Então, vamos deixar aqui em stand-by. Vamos ler a letra E. Com a notícia, todos ficaram inquietos, alarmados, temerosos e preocupados. Inquietos e alarmados. Professor, será que é a mesma coisa? Tá, vamos imaginar que sim, né? Agora, temerosos é quem tem medo. Inquieto não é a pessoa que tem medo. Alarmados, nem sempre alguém tem medo. Então, aqui não está trazendo o mesmo significado. Não são palavras sinônimas. A única alternativa que traz palavras sinônimas é a alternativa D. Então, percebo que todas eu consegui eliminar, né? E eu consegui encontrar a minha alternativa, a alternativa D. Percebam, não é difícil responder FGV. Basta ler com atenção. E vamos dar uma olhadinha nessa quinta aqui. Tá? Acredito que seja a última nossa dessa aula. E aqui vai trabalhar o que? Novamente, ó, coordenação e subordinação. FGV gosta disso. Dentro da sintaxe, a FGV gosta muito de trabalhar coordenação e subordinação. Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida foi substituída adequadamente por oração desenvolvida. Para vocês conseguirem responder essa questão, vocês precisam saber o que é oração reduzida e oração desenvolvida. Professor, é muito difícil isso? Não, mamão com açúcar. Tá? Lembra, eu estou trabalhando com orações com períodos compostos. Tá? Quando eu tenho um período composto, eu tenho no mínimo 2 orações. Então, o que seria uma oração reduzida? Para eu explicar uma oração reduzida, primeiro eu tenho que explicar uma oração desenvolvida.
Só que eu vou explicar por meio de um exemplo. Tá? Fazer igual lá naquela questão, explicar por meio de exemplo, fica mais claro para vocês. Eu falo assim, quer ver? É preciso que se faça uma boa prova. É preciso que se faça uma boa prova. Vamos analisar aqui para vocês entenderem. Percebam que eu tenho duas orações. Como é que eu sei que eu tenho duas orações? Eu tenho um verbo e tenho outro verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Sempre vai ser nessa lógica. Eu sei a quantidade de orações. Vou colocar aqui, ó. Eu sei a quantidade de orações. Vou colocar oração. Eu sei a quantidade de oração pelo verbo. Ou seja, é a proporção. Se eu tiver um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações e assim sucessivamente. Então eu sei que eu tenho um verbo aqui, eu tenho duas orações. Percebam que essas duas orações, eu tenho oração aqui e oração ali. Essas orações, elas são ligadas por esse que. Interessante que esse que a gente não consegue substituir por qual, né? É preciso qual se faça, não faz sentido. Mas eu consigo substituir por isso. É preciso isso. Ó, encaixou. Vocês vão aprender no decorrer do curso que aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Caramba, professor, isso é difícil? Não, muito fácil. Vou explicar, mas não hoje. Eu quero que vocês entendam a diferença da desenvolvida para reduzida. Então, eu tenho duas orações e o que está ligando essas duas orações é esse que, tá? Ou seja, é uma palavrinha que está ligando. Normalmente vai aparecer o que. E percebe que esse verbo ele está conjugado, ó, faça. Como é que seria o verbo não conjugado? Por exemplo, fazer. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma oração desenvolvida. Por que está desenvolvida? Porque eu tenho a conjunção, o verbo está conjugado, né? Está bem bonitinho, desenvolvido. Desenvolvido. Isso é oração desenvolvida. Agora, o que é uma oração reduzida? Na reduzida, eu retiro a palavrinha que está ligando, pego o verbo da segunda oração, nesse caso, aqui no nosso caso, a segunda oração, e jogo ela para as formas nominais. Professor, me relembra aí, por favor, quais são as formas nominais? Lembro sim. Vamos lá. As formas nominais. Vou colocar assim, ó. Formas nominais. Você tem aí o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Um delayzinho não tem problema. O verbo no infinitivo ele vai terminar em R. No gerúndio, N, D, O. E no particípio, ado ou ido. Certo? Ado ou ido. Isso são as formas nominais. Beleza. Então, como é que seria a reduzida? Tiro a palavrinha que está conectando e jogo o verbo para a forma nominal. Então, como é que ficaria aqui na forma reduzida? Olha que simplicidade. É preciso, tá um delayzinho aí, não tem problema. É preciso, tira o conector. É preciso que se faça uma boa prova? Não. Eu pego o verbo e jogo na forma nominal. É preciso fazer uma boa prova. Perceberam? Aí aqui eu tenho, né, fazer, o conectorzinho sumiu, então aqui eu tenho uma oração reduzida.
Ok? Maravilha. Vamos aqui para a questão, então. Está pedindo assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida foi substituída adequadamente por uma oração desenvolvida. Então tem que ser adequado, ou seja, os tempos verbais tem que bater, tem que encaixar direitinho. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: há apenas um dever, o de sermos felizes. Perceba que sermos está na forma nominal e não tem um conector aqui. Então aqui está na forma reduzida e aqui está na forma desenvolvida. Será que está correto? Há apenas um dever. Como é que eu respondo? Você retira a forma reduzida e joga a desenvolvida para ver se encaixa. Há apenas um dever, de que fôssemos felizes. Perceba que esse fôssemos, ele está no passado. Professor, como é que eu sei disso? Você vai aprender sobre o SS, tá? Eu vou ensinar para você, muito fácil. Eu sei que aqui está no passado. Só que há apenas de sermos felizes, aqui está no presente. Então, como é que seria o correto? Há apenas um dever, de que sejamos felizes. Então não é essa. Olha só que bacana, né? B. Felicidade é como um beijo. Você deve compartilhar para aproveitá-lo. Presente. Para que o aproveitasse. Opa, tem dois S aqui. Se tem dois S, eu sei que está no passado. Presente e passado, não. Está errado. Né? Tem esse SS aqui. Passado, presente, não. Tem que estar no mesmo tempo verbal. Vamos para C. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Sem possuir, presente. Sem que possuamos. Professor, olha, tem dois S aqui, então já está errado? Mas cuidado. Por que cuidado aqui? Porque o verbo possuir já tem dois S's. Ou seja, esses dois S's pertencem ao verbo. Então, esses outros dois S que eu estou falando são de verbos que não tem. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. O verbo estudar. Estudar. Não tem SS. Então, no passado, né, ficaria assim, ó. Estudar. Opa, apareceu dois S. Se ele não tem. O verbo possuir já tem. Como é que ficaria então o verbo possuir aqui, possuamos no passado? Ficaria assim, ó. Que a possuíssemos. Opa, vamos deixar em stand-by. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão científica para serem felizes. Para terem felicidades, aqui já muda, né? Porque aqui é o verbo ser e aqui é o verbo ter. Ah, tá errado. A letra E. Você não será feliz com mais até ser feliz com o que você já tem. Até que sejam felizes. Ó, professor, ser feliz está no presente. Sejam felizes também está no presente. Então aqui para estar certo. Mas perceba o seguinte, ó. Você, singular, não será feliz com mais até ser feliz. Quem que está sendo feliz aqui? Você, singular. Aqui está sejam, plural. Aqui teria que estar no singular. Aqui para estar certo tinha que ser assim, ó. Até que seja feliz. Até que seja feliz. Ou seja, o erro da letra E é porque está no plural. Então, se eu eliminei todas, aqui me sobrou a alternativa C. E a alternativa correta. Show? Difícil? Não, não é difícil. Basta você entender aí o que você precisa para poder responder as questões corretamente, de acordo com os conteúdos programáticos. Aí eu quero dizer algo para vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá aqui. Finalizando nossa aula. Não saia da aula ainda, pelo amor de Deus. Quero que eu tenha um negócio para vocês. Eu quero que vocês gravem essa frase. Eu carrego essa frase sempre comigo. Se tiver algum professor de história aí, acho que ele sabe melhor do que eu, né? Abraham Lincoln, foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Eu gosto muito dessa frase dele, que diz o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Eu só consigo prever o meu futuro quando eu o crio, tá certo? Deixa eu sair rapidinho aqui. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, rapidinho. Olha, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Aula gravada, bem bacaninha. Voltando aqui, ó.
Só lembrando, né, do nosso curso completo, aula de português toda semana, aulas ao vivo, gravados, material das aulas em PDF, cronograma de estudo, assessoria até a data da prova. E o bônus, uma aula de redação, 2 modelos de redação, um guia prático de redação e uma correção de redação, que eu vou disponibilizar tudo isso para vocês aí, certo? Deixa eu sair aqui. Eu quero conversar com vocês rapidinho aqui e a gente finaliza nossa aula. Só um minutinho, por favor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só parar aqui, ó. Só um minutinho. Fiquem comigo só um pouquinho. Eu já libero vocês. Espera aí.